Eu sou o professor Joel Goldenfum e este é o segundo de uma série de 4 vídeos sobre controle de cheias. Neste vídeo, nós vamos ver medidas estruturais. Nós vimos no vídeo anterior que as medidas de controle podem ser divididas em medidas estruturais e em medidas não estruturais. As medidas estruturais são aquelas em que se implementam obras de engenharia de forma tal que se reduz o risco de enchentes. São obras, então, de forma tal que naquele local onde havia uma enchente, ou não vai mais haver enchente, ou a enchente vai ser menor. A outra alternativa são medidas não estruturais. Não tem obras, as enchentes continuam ocorrendo do mesmo jeito, mas se reduz o prejuízo a partir de um convívio mais adequado com as inundações. Nesse vídeo, nós vamos ver as medidas de controle estruturais. Então, começando com as medidas estruturais, vamos iniciar pelos reservatórios. Como é que funciona um reservatório como medida de controle contra enchente? Muito simples. O excesso de volume que iria provocar inundação, ele é acumulado no reservatório e soltado lentamente dentro da capacidade do sistema. Ou seja, ao invés de ter um nível d'água e uma vazão que o sistema não suporta e que iria extravasar no rio e provocar inundação, agora não. O excesso fica sendo guardado dentro do reservatório e, evidentemente, o reservatório tem que estar vazio ou com pouco volume no início do evento. Então, em princípio, o volume que foi previsto tem que estar reservado. Então, se for um reservatório de enchentes, ele vai estar a maior parte do tempo vazio ou próximo de vazio. Se for um reservatório de usos múltiplos, ele vai ter uma determinada região dele que é para controle de cheias, e esse volume tem que estar reservado para controle de cheias. Esse volume, obviamente, está diretamente ligado ao volume do hidrograma previsto. Então, o hidrograma de projeto, o volume desse hidrograma é que vai nos determinar o volume que o reservatório vai ter que ter. Então, basicamente, como vocês veem aqui, vocês têm uma onda de cheia, que ela viria aqui, e a saída, essa que está chegando no reservatório. A saída do reservatório abate. Então, ao invés de ter essa vazão de pico, tem essa vazão, que é capaz, então, de o sistema resistir. Significa que esse volume todo aqui tem que ser guardado dentro do reservatório, para que não provoque a enchente. Vocês têm aqui o nível mínimo do rio, né, do reservatório. Esse nível do reservatório é previsto, é chamado de volume morto, é previsto principalmente por questões de assoreamento. Você tem o nível máximo, maximório, e você tem o nível da crista do vertedor. Então, o que vai acontecer? O volume útil fica nesse espaço aqui, é o volume do reservatório que vai ser guardado. Quando passar esse volume, começa a verter pelo vertedor, e nunca deve passar do nível máximo. Outras alternativas são mexer na seção de escoamento. Por exemplo, a gente pode aumentar a seção de escoamento, ampliar a calha do rio, de maneira que ele tenha uma capacidade alargada, né? Alargar a calha do rio, para que ele tenha uma capacidade de transportar mais água. Nós podemos fazer uma diminuição da rugosidade. Por exemplo, uma maneira seria fazer um revestimento. Ao invés de ele ter vegetação e solo, a gente revestir com concreto. Ou então, fazer uma limpeza, né? Fazer uma dragagem, retirando o material que está no fundo do rio, diminuindo a rugosidade, diminuindo a resistência ao escoamento, fazendo com que a água escoe mais rapidamente e, dessa forma, poder resolver o problema. Também pode-se aumentar a declividade do trecho. Como é que eu posso aumentar a declividade do trecho? Bom, fazendo um corte, por exemplo, de meandros. Eu posso simplesmente reduzir onde tiver um meandro, cortar esse meandro, então o que vai acontecer? O trecho vai ser mais curto, vai aumentar a declividade, porque a diferença entre nível continua a mesma. A questão importante aqui, isso implica uma necessidade de atuar sobre um trecho muito longo do rio. Consequentemente, tem impacto ambiental e tem impacto sobre o leito do escoamento, e isso implica em soluções de alto custo. Outra alternativa é a construção de diques. Os diques, a ideia do dique é impedir que a água saia para fora do rio. Então, vocês têm aqui, por exemplo, nessa linha tracejada, qual que é o escoamento natural. Se constrói um dique, vai haver, evidentemente, uma elevação aqui nessa região, mas a água não vai extravasar.
Bom, olhando aqui, parece que essa elevação é pequena, que esse volume de água daqui não é igual a esse volume. Não, não é mesmo. Porque normalmente nessa região daqui, a água escoa com baixa velocidade, às vezes quase parada. E aqui a água escoa com muita velocidade. Então, na realidade, a vazão é suficiente para compensar a perda dessas áreas. Então, ela tem uma proteção local, pode aumentar os níveis das áreas não protegidas, tem problemas como nível de risco de rompimento e outras coisas. Em planta, vocês veem essa solução daqui, né? E aqui vocês têm a delimitação da área que estaria inundada e agora pelos diques ela está protegida. A questão do dique é que, ao proteger essa área, ele também impede que a água chegue lá. Então, por exemplo, aqui vocês tinham o rio, aqui tem a região que era inundada, o leito maior, a água vai chegar aqui e vai acabar inundando essa região, a gente não pode, ou alagando, né? A gente não tem como ocupar. Então, o que tem que fazer? Tem que ter sistemas que transportem a água, tem energia, vai ter que ter estações de bombeamento capazes de fazer com que a água que chegue aqui possa, então, passar para cá. É o que a gente vê aqui, que está a bacia de captação, né? A bacia hidrográfica, aqui está o curso d'água que chegava aqui, então aqui vai ter que ter uma estação de bombeamento. Então, o sistema de polder, que a gente chama, é o sistema do dique, mais todo o sistema de estações elevatórias. Esse bombeamento vai depender das vazões que chegam lá, né? E a capacidade vai depender também do desnível. Muitas vezes se usam reservatórios. Para quê? Para que se usa esse reservatório aqui? Para poder reduzir um pouco a capacidade da bomba. Porque se a bomba for necessitar uma capacidade muito grande, ela não vai conseguir levar. Então tem um reservatório aqui que vai amortecer. Então vai ter uma combinação do dique, da estação de bombeamento e pequenos reservatórios. Outra alternativa é esse dique seguir pelos afluentes. Vocês veem isso aqui em Porto Alegre, nós vamos falar mais adiante sobre o sistema de proteção em Porto Alegre, e aí eu vou contar para vocês sobre diques internos e diques externos. Bom, aqui está o exemplo de Porto Alegre. Aqui vocês têm o dique externo, que vem aqui pela BR-290, né, a Freeway, segue aqui pela Castelo Branco, etc. Chega aqui onde tem o muro e dá a volta e depois termina aqui. Aqui vocês têm a Avenida Ipiranga, que é um dique interno. Por que é um dique interno? Se vocês repararem, a Ipiranga, quando chega lá, ela está lá em cima e o Guaíba está lá embaixo. Por que isso? Bom, porque se ele estivesse lá embaixo, a água entraria por aqui e através do próprio dilúvio chegaria. Então, o dilúvio, os diques que tem externos, entram internamente no dilúvio. Então, aqui nós temos um sistema de polder nessa parte norte, tá? E outro sistema de polder na parte sul. A Ipiranga, na realidade, o Arroio Dilúvio, constrói dois sistemas de polder. Então, resumindo, o sistema de proteção contra inundações de Porto Alegre é composto por um sistema de 68 quilômetros de diques, 68 quilômetros, onde uma pequena parte aqui, 2,5 km é de muro, do muro da Mauá, condutos forçados, ou seja, áreas onde a tubulação funciona sob pressão acima da cota 6. Por que a cota 6? Porque a cota 6 é a cota do sistema. A Freeway, a Castelo Branco, o muro, tudo isso está na cota 6. Esse é um nível 3 metros acima do nível do Cais do Porto, que está na cota 3, pelo mesmo sistema de referência. A enchente 41, que serviu para fazer o dimensionamento, a água chegou na cota 4,75, se colocou 1,25 m como garantia, que a gente chama de freeboard, borda livre. Então, a água 4,75, mais 1,25 m, 6 metros está o sistema de proteção. Tudo que estiver acima de 6 metros escoa sob pressão e vai automaticamente para o outro lado. Então, se a água estiver abaixo desses 6 metros, que é o que se espera, a água vai passar por pressão. O que estiver abaixo da cota 6 vai chegar aqui e vai encontrar as casas de bomba, e essas casas de bomba vão, então, fornecer energia para que a água possa passar para o outro lado. São 18 casas de bomba e tem 14 comportas que permitem, então, a abertura desse sistema em tempos onde não há enchente, em tempos de águas baixas. Em Canoas, então, o bairro do Matias Velho, ele é um polder, é totalmente protegido contra as enchentes a partir de diques que cercam totalmente casas de bomba que jogam água para fora quando necessário.
Em Eldorado do Sul, o plano diretor prevê a possibilidade de diques que vêm por essa linha vermelha aqui, por essa linha verde ou por essa linha amarela. Então, isso aqui dependendo, são alternativas que são previstas no plano diretor de Eldorado do Sul para serem construídas, dependendo dos recursos, dependendo dos interesses que forem efetuados, atendidos. Mas os diques têm suas restrições, os seus problemas. Então, vamos ver aqui nessa linha de tempo. Primeiro momento, não tem proteção nenhuma, o rio corre aqui, quando ocorre uma cheia, ele inunda, então essa é uma área que ninguém quer construir, é proibida a construção, etc, etc. Aí se constrói um dique para proteger essa área, passa a ser uma área passível de construção, muitas vezes é uma área barata, né? Se constrói. E aí, está protegido até um determinado período de retorno. Digamos que esse dique foi feito para uma cheia de 100 anos. Se ocorrer a cheia de 200 anos, o que vai acontecer? A água vai passar por cima e os prejuízos vão ser maiores do que haveria se não houvesse dique. Isso ocorre de vez em quando. Ocorreu com o furacão Katrina em 2005 na região de Nova Orleans. Nova Orleans é uma cidade que fica boa parte dela abaixo do nível médio do mar. Ele é protegida por diques em toda a sua extensão. Quando ocorreu o furacão Katrina, esse furacão então provocou inundações que tiveram um período de retorno maior do que o período de retorno previsto no projeto. Em conclusão, em consequência, houve a inundação de Nova Orleans, de áreas importantes da cidade, que ficaram totalmente inabitáveis por um bom período de tempo. Então, o primeiro problema do dique, que é um problema comum a muitas soluções estruturais, é que ela é feita para um determinado risco, para um determinado período de retorno. Se ocorrer um evento pior, um evento mais crítico do que aquele, foi previsto para um período de retorno de 200 anos, um evento de 500 anos, os danos podem ser muito maiores do que se não houvesse a obra, porque não teria tanta ocupação. Outro problema do dique é o perigo de rompimento. É possível haver rompimento do dique, mesmo que ele não extravase, né, ocorre. Vocês estão vendo várias questões de rompimento de barragens em Minas Gerais. Né? Assim como a barragem pode romper, um dique também pode romper. Então, quais são os problemas? Quais são as limitações das medidas estruturais? Em geral, são medidas caras. Elas não garantem proteção completa, evidentemente, porque elas foram feitas para um determinado período de retorno. Mas elas criam uma falsa sensação de segurança. Tu sabe, eu estou aqui no dique, do lado do dique, não vai acontecer. Só que elas não sabem que não é bem assim. Pode sim ocorrer um evento mais crítico. E aí, se o evento for maior período de retorno, nós vamos ter uma catástrofe. Vamos trazer de novo como exemplo o rompimento de um dique. Mesmo assim, muitas vezes as medidas estruturais são a melhor solução. Cada caso é um caso, nós temos que ver o que é possível fazer. Temos que avaliar todas as possibilidades. Dentre as medidas estruturais, quais são as melhores? E dentre as medidas não estruturais, quais são as vantagens, quais são as limitações? Cada caso é um caso e a partir deles a gente vai determinar. Então, elas são caras, elas não garantem proteção completa, elas criam uma falsa sensação de segurança, certo? Mas, mesmo assim, muitas vezes, são as medidas adotadas porque, de repente, é a única medida que se pode ter, não existe outra possibilidade, ou ela é melhor dentro do contexto. No próximo vídeo, nós vamos ver a parte de medidas não estruturais. Obrigado.